Marcos capítulo 1, versículo 14 a 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. O chamado do Senhor Jesus para nos tornarmos seus discípulos. Nós vemos que, num dado momento em que João foi preso, e há um relato no capítulo 6 que veremos mais à frente os detalhes sobre esse fato ocorrido, Jesus vai para a Galiléia e inicia o seu ministério, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Ora, a presença do Messias significava que o tempo de Deus predeterminado havia se cumprido, havia chegado. A presença de Jesus era o tempo que Deus havia profetizado, era toda a esperança messiânica se cumprindo. Ora, a presença de Jesus significava a presença de Deus, do reino de Deus entre os homens. Tanto é que ele diz, está próximo. E essa proximidade está apenas ao arrependimento. A partir do momento que a pessoa se arrepende, crê no evangelho, crê na boa nova, crê na boa notícia de salvação que Jesus está pregando, o reino se concretiza na vida dela. E a partir daí, ele faz o seu primeiro chamado, chama dois discípulos, os irmãos Simão e André. Ora, eles lançavam a rede ao mar, eram pescadores. A proposta de Jesus é: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Assim como profissionalmente eles retiravam o peixe do mar, eles tiravam o seu sustento daquela realidade de um pescador, Jesus propõe fazê-los pescadores de homens. E o grande chamado é que Deus quer usar você como um profissional, como uma profissional. Deus quer usar os talentos que Ele te deu para fazer a sua obra, para ser pescador de homem, para ser um resgatador, para ser um construtor, para trazer possibilidades onde você, usado por Deus, tendo os seus potenciais energizados, suas habilidades potencializadas, você passa a ser usado por Deus com os dons e talentos que Ele te deu. Diz ainda no verso 19, pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixam no barco a seu pai, com os empregados, e seguem após Jesus. Eram empresários da pesca. Esses homens certamente estavam vendo Jesus diariamente vir ali ao mar, à beira do mar, fazer suas pregações, fazer os seus sinais. E dia a dia esses homens foram sendo sensibilizados. E chega um determinado momento em que, ao ser chamado, eles deixam imediatamente as suas redes, eles deixam a sua empresa na mão dos seus pais, na mão dos seus funcionários e resolvem seguir a Jesus. E esse atendimento ao chamado de Jesus implicou não que eles já saíram fazendo a obra de Deus, mas eles saíram para um tempo de convivência de cerca de 3 anos, convivendo com o Senhor Jesus, ouvindo seus ensinamentos, aprendendo, vendo os sinais que Ele operava, vendo os prodígios que realizava e aos poucos a sua mente sendo moldada por essa convivência com Jesus, por estar com Jesus, esses homens vieram a tornar-se seus apóstolos e foram enviados ao mundo. O chamado, portanto,
é para nós estarmos com Jesus. E nós precisamos ouvir esse chamado, nós precisamos buscar, crer nesse Evangelho, compreender esse Evangelho, entender essa boa notícia, pois isso faz com que o reino de Deus se aproxime de nós. E havendo o arrependimento e a fé no Evangelho, o reino de Deus começa a se estabelecer na nossa vida. Que seja esta uma boa notícia para você, meu amigo e minha amiga. Que você possa, no dia de hoje, ouvir o chamado de Jesus e que na sua leitura bíblica você se coloque junto com os discípulos, tentando ver o que eles viram, ouvir o que eles ouviram, sentir o que eles sentiram, porque seja lá o que foi, mudou a vida desses homens, na maioria incultos e letrados, e esses homens mudaram a história do planeta. Que este Evangelho, esta boa nova do Senhor Jesus Cristo possa trazer grandes mudanças na sua vida e que você possa se sentir abençoado, rica e abundantemente, em nome do Senhor. Que Deus o abençoe.